agora a gente vai para um assunto importante. Falamos de alimentação, de alimentos que equilibram o organismo, importantíssimo. E a gente sabe que não só uma alimentação ruim, mas de repente o descuido com alguns cosméticos, na maioria das vezes, pode trazer o aumento das estrias. Estria não é bonito, a gente sabe que incomoda muito e muitas pessoas desencanam de cuidar porque acham que não tem tratamento. Eu acho que tem, mas quem vai contar tudo pra gente hoje mais uma vez é o dermatologista Dr. Cristiano Kakihara. Seja bem-vindo, tudo bem? Agradeço. Prazer em recebê-lo mais uma vez, fique à vontade. Ai, falar desse assunto é delicado, né? Porque o que dá uma deprê quando você vê uma estria, não tem jeito. Eu acho, principalmente para as mulheres, né? Aliás, as mulheres têm mais estrias que os homens. Sim. Mas tem homem que tem estria. Tem muitos, né? É? Então as estrias é uma doença de pele muito comum no consultório e a gente sabe que 90% das gestantes tem estrias. Tem estrias. Das mulheres que não têm filhos, né, que são adolescentes, 70% tem estrias. Verdade. E 40% dos adolescentes homens não têm, elas têm estrias. Também. Então você vê que 70% para mulheres e 40% para homens. Então você vê que muitos homens têm estrias, né? É bastante 40%. E na rotina a gente vê, só que o homem não se queixa de estria, né? Na consulta, mas no exame clínico a gente observa comumente. Entendi, mas então o problema é que a gente acha também que as mulheres têm muito mais, porque as mulheres demonstram aí uma chateação, ajuda, né? E procuram a ajuda. Agora sim, a estria, ela está sempre associada à celulite ou não tem nada a ver? Não, geralmente não, viu, Carol? E atualmente eu percebo no consultório que a maior parte dos pacientes realmente procuram ajuda assim no começo da fase adulta e são pessoas que malham. Então, como a pessoa que faz academia ela tem um estiramento de pele do músculo, então muito comum a gente observar nos ombros, né, na face interna dos braços, na coxa, e não naquela área tradicional que a gestante tem, que é na mama, embaixo, no abdômen, na barriga, né? Quando a barriga já está muito grande no final da gravidez, assim na parte inferior, é ali que elas começam a aparecer, né? E geralmente é na 24ª semana que gestante costuma aparecer, né? Com estrias, né? E a gente tem gestante hoje no programa. Cadê a Gabi? Gabi daqui a pouco está chegando com a nossa culinária gravidíssima, vocês já vão ver. Segura que a gente vai mostrar. Mas olha, é importante a gente falar para esse público também, mas mesmo para as mulheres que não estão grávidas. Esse aparecimento das estrias, então, ele vem porque a pele, ela acaba esticando muito. É isso? Exatamente. Isso que faz com que apareçam as estrias. Por N motivos, essa pessoa vai ter um estiramento. Então, ela pode ter estiramento por excesso de ganho de peso. Por perda de peso súbita também. É muito comum a gente pegar paciente anoréxica, que é com estrias também. Pacientes em quimioterapia, também é muito comum, que altera o metabolismo das fibras colágenas e elásticas. Entendi. Paciente com vírus HIV positivo também tem uma alteração de fibras colágenas elásticas. Paciente em tratamento de tuberculose. Olha só. Febre reumática. Então tem umas doenças até que raras que a gente não é tão comum ver no consultório e que tem muita estria. Tem associação comprovada, né? Síndrome de Marfan, síndrome de Cushing. Olha que interessante, eu não sabia disso. Agora, essas estrias aparecem sempre nos mesmos lugares ou não? Dependendo de cada doença que você citou, pode aparecer em vários lugares do corpo. Cada caso, tem gente que tem pouquíssimas estrias, outras que tem muitas. Então, nas fotos, nós vamos mostrar pacientes com umas estrias horrendas, né? Mas tem casos muito leves, né? E tem tratamento, doutor? Tem vários. Tem vários? Que bom, a gente vai falar então de cada um deles. Vamos começar então com as imagens. Vamos colocar a primeira imagem para o doutor explicar, até para que a gente se identifique aí com cada uma delas. Essa primeira, bom, essa é uma estria que ainda está no começo, porque ela está vermelha? Exatamente. Então, as estrias, quando elas são recentes, elas são vermelhas, eritematosas, então a gente chama estrias rubras, porque elas são vermelhas. Então, na patologia dessa lesão, o que ela tem? Um excesso de vaso sanguíneo e muita célula inflamatória. Então, por exemplo, esse paciente aí, ele tem é obeso, então esse estiramento da pele, ele faz com que uma célula chamada mastócito libere elastase, que é uma enzima que vai destruir a fibra elástica. Entendi. Então, essa paciente que ele tem, provavelmente se fizesse uma biópsia, um edema da pele e um monte de célula inflamatória. Então, essa estria rubra, essa consegue sumir com o tratamento precoce. Porque ela ainda está bem no início. Exatamente. Então, o melhor ainda é cuidar da estria quando ela está nessa fase inicial, avermelhada. Exatamente. O Mar citou aqui uma coisa importante que você falou até no começo, que esse lance do emagrecer e engordar, ou muito rápido ou constantemente, pode aumentar a chance desse tipo de lesão. Sim.
certo? Depois de tratada, uma pessoa que já teve estria, ela tem mais chance do aparecimento da estria ou não? Não tem esse tipo de memória o nosso organismo? Não tem? Não, geralmente quando tem estiramento é quando vai aparecer as estrias. Dessas estrias muitas vezes a pessoa nem percebe e quando ela percebe a estria já está branca. Essa é de difícil tratamento. Tá, depois que ela ficou branca é mais difícil. Exatamente. Mas ainda assim é possível. Sim, exatamente. Consegue diminuir o diâmetro da estria e deixar a superfície dela menos enrugadinha. Da estria branca. Porque na gravidez o problema é que se aparece a estria na gravidez, durante a gravidez não pode fazer nada. Exatamente. Então tem que esperar um período, inclusive, de repente, parar a amamentação, depois da amamentação que a mulher pode ir atrás. E aí essa estria já envelheceu, né? O que poderia ser feito na gestação, Carol, seria o uso de alguns cremes hidratantes. Tá. Então, assim, agora, esse é um assunto polêmico, o uso de hidratante para prevenir estria, né? Não tem trabalho científico que mostre a eficácia de substâncias hidratantes para prevenir estria. Na prática, a gente prescreve, porque a gente sabe que uma pele bem hidratada ela é mais resistente. Entendi. Mas os trabalhos mostram falência terapêutica. Então, assim, a gente orienta, mas na verdade não vai ajudar muito. Então não dá para acreditar que isso seja Quem vai efetivo. ter estria, vai ter ponto final. Então, olha que interessante. Eu estava até comentando, eu usei muito creme, mas eu passava umas 3, 4 vezes por dia durante a gravidez e fiquei com essa sensação que foi porque eu cuidei muito que eu não tive. Mas, de repente, a minha pele... É mais resistente, exatamente. Entende? Do que uma outra pessoa que teve os mesmos cuidados por exemplo, você teve o primeiro filho. Geralmente, quem tem estria é na primeira gestação. Então, considere-se uma mulher de sorte. Olha que legal. Não, a estria realmente não... Outros problemas surgiram, mas a estria, pelo menos, eu me livrei. Agora, para as meninas que já notaram... A gente tem alguma imagem de estria na gravidez, depois de gravidez? Eu não sei se a gente está no arquivo aí. Vamos colocar mais uma imagem? Então, vamos para a próxima e aí a gente vai falando. Olha lá. Bom, essa aí é a clássica. Então, essa estria no bumbum. É muito comum, né? Então, você vê a estria branca, você vê numa pessoa de pele mais morena, esse é o pepino, né? Porque a pele morena, se a gente for fazer o laser, por exemplo, ou peeling, o risco de manchar é muito grande. Então, o médico tem que tomar muito cuidado, ainda mais com a pele brasileira, que é uma mistura de raças, né? Então, você tem que fazer um laser adequado, com baixa energia, peeling com muita cautela também. Entendi. Então, existem vários tratamentos, mas tudo depende do tipo de pele do paciente, da cor, né? Do quanto ela é antiga a estria e quanto que o paciente realmente está interessado em investir no tratamento. Porque é um tratamento demorado, tem que fazer várias sessões de peeling ou laser, então exige paciência. Tem que ter paciência. Realmente. E olha, então, quem já viu, esse tratamento deu certo para tal pessoa, de repente pode não dar para todo mundo. Tem que conversar com o médico e ter a orientação do médico para saber qual tipo de tratamento. Exatamente. Inclusive, por exemplo, você tem um tratamento que chama radiofrequência, né? É uma máquina que a gente usa para flacidez. Ela ajuda muito estria, só que tem mais ou menos de 10 a 30% dos pacientes que não tem resposta nenhuma. Então, o que pode ser maravilhoso para 86% dos pacientes, que a frequência, para 10 a 30 é um fiasco. Entendi. Então, cada pele reage de um jeito. E, então, peles morenas e peles negras precisam de um cuidado ainda muita maior. Cautela, exatamente. Pode ser que não desapareça, mas pode diminuir essa estria. Sim, exatamente. Né? Você citou também algo importante e o Mar colocou aqui como uma pergunta até de telespectador, que é o fato de repente, ganhar massa muscular, fazer uma musculação e ter o aparecimento de uma estria. Olha, isso é assustador, porque a gente tá sempre falando, não, tem que fazer atividade física, praticar musculação é ótimo para o metabolismo, e de repente vem o lado contrário, inverso, que pode ser o aparecimento de uma estria. Nesse caso, se a pessoa está fazendo ali a musculação e nota que a estria apareceu, o que ela tem que fazer? Então, ela tem que fazer um tratamento o mais rápido possível, né? Então, assim, quais tratamentos que tem comprovação para estrias recentes, né? As vermelhinhas? O básico seria creme de tretinoína. Então, é uma substância que exige prescrição médica, é um ácido bem forte, mas tem que usar por vários meses. Então, o resultado é muito bacana. Peeling químico, tanto físico, também ajuda. Então, peeling de cristal e de ácidos também. E os lasers vasculares, que eles pegam especificamente o pigmento vermelho, a hemoglobina. Então, tem o pulsar da laser, luz intensa pulsada, tem várias máquinas interessantes. Então, essa é a fase que a pessoa tem que procurar o tratamento. Mesmo, apareceu, procura. Isso. Mas não quer dizer que todo mundo que faz musculação vai ter o aparecimento de estria. Não tem uma estatística. Isso é um caso, de repente, de hipertrofia.
Mas assim, como cada vez a gente observa mais pacientes fazendo musculação, então é bem corriqueiro, Carol. Entendi. Então é legal a gente citar para as pessoas entenderem, né? Vamos colocar mais uma imagem, então, para ver se a gente se identifica, para entender um pouquinho. Ah, e essa daí acho que é de um pós, exatamente, né? Pós-parto, exatamente, gravidez. E aí, então você vê que é uma estria, que ela tem algumas áreas mais brancacentas, outras acastanhadas, outras vermelhas. Então a gente tem que combinar tratamentos. Então a gente sabe de alguns tratamentos que são mais eficazes para estrias brancas. Então vou citar alguns, por exemplo, o laser de Erbium Glass, laser de CO2 fracionado, radiofrequência fracionada. Esses têm os melhores resultados. Na vermelha, o paciente poderia usar creme de tretinoína e os lasers vasculares. Então tem que combinar tratamentos. Os peelings químicos pegam tanto estrias vermelhas como as brancas. Agora, o que eu notei, eu acho de repente importante citar é o seguinte: a gente nota essa estria, uma estria até diferente, mas a gente vê que tem uma flacidez nessa barriguinha. Exatamente. Né? Sempre que tiver estria, tem flacidez. Isso é regra? Não necessariamente, não tem essa regra não, mas é comum observar a associação, né? Então o paciente costuma ter gordura localizada, flacidez e estria. Então você tem que propor algum tratamento que pegue um pouco dos três. Entendi. E o legal é que todo esse tratamento, seja ácido, peeling, laser, eles vão tratar uma forma global a flacidez. Então vai melhorar a flacidez do abdômen como um todo e da estria. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um recado na volta, vamos falar do colágeno. Sim. A gente começou a falar do colágeno antes do programa começar, a gente estava brincando com a Juju, produtora e tal, na introdução, que ela disse que o colágeno, quando ela introduziu aí no organismo, mudou, que ela notou uma melhora muito grande. Então, já que a gente está falando de estria, eu acho que cabe falar um pouco de flacidez. Você já me conta os efeitos do colágeno, tá bom? Vamos continuar para o bate-papo com o Dr. Cristiano pelo seguinte: colágeno. A gente fala muito do colágeno aqui no programa, aparece muito nas pautas. A gente sabe que já tem o colágeno em pó, né? E tudo. É legal introduzir o colágeno? É uma orientação que serve para todo mundo? Ou o colágeno hoje ainda tem alguma contraindicação? Carol, para estrias especificadamente, não há nenhum trabalho no mundo que prove eficiência, né? No consultório, geralmente, se a paciente não está gestando, a gente prescreve, porque a gente sabe que o colágeno ingerido, ele não vai ser totalmente absorvido pelo organismo, a parte é destruído pelo suco gástrico, né? Então há trabalhos que mostram que 30% é absorvido. Então assim, ele vai servir como se fosse um estímulo para a pele produzir mais colágeno, fibroblasto. Ele desce uma cutucada na pele. O corpo interpreta como sendo um corpo estranho, fala, olha, eu tenho que produzir colágeno. Então não é que esse aminoácido vai ser totalmente absorvido. Entendi. Então mas ele talvez ajude? Sim, ajude a fornecer aminoácidos para o organismo conseguir sintetizar as proteínas. Tipo assim, acorda, você não está produzindo muito. Exatamente, acorda. É um alerta para o organismo. Isso. Agora, tem também a quantidade desse colágeno. Quanto que você acha que é o ideal? Então, para adulto, a gente fala de 5 a mais ou menos a 10 gramas por dia, né? Então essa é a dose que você pode prescrever e tem uma eficácia interessante. E pode colocar a colher no suco, misturar com suco, na água, aí tem vários jeitos de utilizar. E tem que ser diário para ele ter um efeito, senão não tem resultado nenhum. Toma 1 ou 2 vezes por dia e o resultado é muito bom. Muito legal. Vamos então para a próxima imagem, aproveitando, falando de celulite, de estria. Daqui a pouco vamos falar de celulite também, porque o Dr. Cristiano entende tudo. Olha lá. E essa daí em que região que é? Na coxa? Então, aqui é face interna de braço. E no braço? Exatamente. Nossa, que estria grande no braço. Mas, então, o que vai conseguir com o tratamento? Seria reduzir esse eritema, reduzir o diâmetro da estria, né? O comprimento e a largura. Então, o resultado é bom, mas tem que estar ciente que não vai sumir em muitos casos, né? Principalmente quando ela é branca. Um pouco ela continua. Isso, E aquela estria, doutor, de mama no seio, que o seio cresce muito na gravidez, pode aparecer, e em muitas mulheres se colocam prótese, né? Acabam colocando uma prótese muito grande, a pele também estica e aparece a celulite. A estria. Tem como cuidar dessa estria nessa região? Os tratamentos são os mesmos, não tem risco nenhum. A gente só evita realmente na mulher que está amamentando, que pode passar pelo leite se for ácido, né? E quando a região está machucada com laser, se a mulher for amamentar, não tem como, né? Entendi. Mas não tem nenhum perigo para tecido gorduroso, para o implante de silicone, se a mulher tiver. Não tem nada disso. Nada. Mulheres que já tiveram câncer de mama, inclusive, não tem risco de malignizar, nada. Olha, importante falar sobre isso. Dá para tratar tranquilamente.
Exatamente. Porque a gente já falou aqui no programa, e eu acho legal a gente repetir, hoje tem aumentado o número de mulheres com câncer de mama e muito precoce, né, doutora? Sim, a gente sim, tem sim. visto muito isso, oscilação hormonal e tudo, e algumas mulheres com exames aí de sangue conseguem mostrar para o médico, e o médico, enfim, hoje consegue já fazer um diagnóstico e perceber que essa mulher tem uma tendência, tem uma genética, né, porque alguém da família já teve e tal. Então, nesse caso dos tratamentos estéticos, isso não tem influência. Não. Radiofrequência, CO2 fracionado, não tem problema nenhum, não tem contraindicação para esses casos. Não. Só se a Legal. pessoa não tiver uma infecção no local que a gente evita, né? Ou tiver radiofrequência, não pode ter prótese metálica na região próxima. Tá. Né? Mas será esse Tirando cuidado, isso, basicamente. Não tem problema. Vamos então para a próxima imagem. Vamos ver se a gente consegue entender. Ai, meu Você vê, Deus. a paciente tem gordura localizada, flacidez, Meu Deus, estria essa daí é vermelha, estria complicada, branca. hein? Tá grossa, né, a pele? Exatamente, né? E outra técnica que eu não citei, que é interessante para estria larga, seria a trancisão. A trancisão, o que é? É uma agulha que o médico enfia ao longo da estria e faz movimentos de vai e vem para tentar estimular o fibroblasto pelo trauma a funcionar. Então, os resultados são muito bons. O problema da trancisão, dependendo se a pele for morena, pode ficar manchas marrons no local, hipercromia. O laser também pode dar, é um risco que a gente sabe, mas é um risco menor do que a trancisão. Mas é uma técnica bem interessante. E a pessoa tem que estar sedada? Não, a gente faz anestesia local. É anestesia local só? Dói um tiquinho, né? Mas o resultado é muito bom. Mas não precisa ser feito em hospital, pode ser feito no Inclusive, consultório. quem inventou essa técnica foi um dermatologista brasileiro. Né? Então, é uma técnica que ficou mundialmente conhecida depois como o nome trancisão. Que legal. Agora, não tem nada a ver com lance de lipo, nada disso. Não mexe com gordura. Não. Tá, é com os fibroblastos. Exatamente. Mesmo. Então, a agulha é injetada superficialmente na pele. Se você quiser furar a pele, paralelamente à pele e faz esse movimento. Tá. Então, esse trauma que estimula a produção de colágeno e elastina. Entendi. Agora, uma outra pergunta. Quando a gente toma sol em cima da estria, piora a condição da estria? Então, pode piorar porque o sol vai destruir as fibras colágenas e elásticas, né? Então, você vai estar agravando. Entendi. Então, ele pode até dar um bronzeamento temporário, uma disfarçada. Né? E depois? Exatamente. Tá. E falando nisso, até interessante, Carol, de radiação que você falou, e tem um tratamento bacana para estria branca que é com fototerapia. Então, o mesmo tratamento que faz para vitiligo, faz para estria, para estimular o melanócito a funcionar. Né? Exatamente, que é o Excimer Laser. Então, é um tratamento bacana. Tá. O resultado, às vezes, ele não é duradouro, ele dura alguns meses, depois parece que volta a piorar, mas é uma proposta interessante também. Legal. E já que a gente está falando de estria e no mundo feminino, você pensa em estria, já pensa em celulite, pensa em gordura localizada, já pensa em tudo, né? Vamos falar um pouquinho da celulite também? A celulite não tem nada a ver com estria, não tem nada a ver com flacidez. Não. Né? A celulite é uma inflamação do tecido gorduroso, né? Em que os septos que circundam a gordura, eles ficam fibrosos, ficam enrijecidos. Então, daí, nenhum tratamento que a gente falou para estria ajudaria para nem celulite, nem gordura localizada. Entendi, são coisas isoladas. Exatamente. Então, para cuidar da estria é uma coisa, para cuidar da celulite é outra. Porque a estria, o problema é na pele, né? E celulite gorduralizada não é gordura, é tecido subcutâneo. Entendi. Então, outro tratamento. O bacana é que muitas máquinas que a gente faz para celulite, ele acaba estimulando a produção de colágeno e elastina. Então, indiretamente, ele acaba ajudando. Interessante. Agora, quando a gente fala de celulite, tem que ter uma dieta. Com certeza. Aliada. Dieta e atividade física. É atividade o principal, física né? também. Com certeza. Quanto o tratamento menos dermatológico gordura, vai ser o secundário, o terciário, né? Com certeza. Mas quanto menos gordura, menos celulite. Exatamente. Isso Geralmente, é difícil uma paciente magrinha ter celulite, né? É mais raro. É mais... Tem, né? Que às vezes mas também não é um grau exuberante, né? Assim, às vezes é um corpo magro, mas que tem pouca massa muscular. Exatamente. Né? Que pratica pouca atividade física, então a chance dessa celulite aparecer acaba sendo maior, né? Isso porque uma hipertrofia muscular, ele vai estirar a pele e a gordura, então ele ameniza o aspecto da celulite, né? Então a gente até sugere para o paciente que tem celulite fazer realmente atividade física. Por conta disso, vai estirar a pele, né, a gordura e o músculo. Entendi. E vai melhorar a aparência da celulite. Olha, ótima dica. Bom, então já que a gente está falando de estria, de fato, o momento mais complicado mesmo para o aparecimento de estria é a gestação. A gente tem uma gestante, cadê a Gabi? Vem cá!
Dá um microfone pra Gabi. Tem um microfone rápido aí, vai? Será que a gente consegue? Ah, você já tá microfone. Ah, então é demais. Esse programa é muito rápido. Vem cá. Ai, que belezinha. Ai, que gracinha. Sente aqui. Com licença. Ó, que lindo. Tá de 5 meses. Ai, seja bem-vinda. Te dá um beijo. Daqui a pouco ela vai fazer uma receita que é imperdível. Me conta, você tá cuidando? Estou. Tá passando bastante creme, como é que eu não é? aguentei, né? Eu já cheguei ali, a gente tava lá atrás, falei pra ele, pelo amor de Deus, já começa a ver. Me dá dica. Já dá as dicas, porque tem que cuidar. Então eu tô passando um creme que é próprio pra isso, que são aqueles liberados na gravidez, né? Isso, então todo dia eu tô passando, porque realmente, no início a gente não sente muito, mas agora, já todo dia de manhã eu olho e tá crescendo. Não, e aí, menina, vai chegar aqui. Né? Você não tá entendendo, Gabi? Aqui a barriga, ó, ela vai chegar mais ou menos isso. E agora é a assim, época que começa a aparecer estrias, né? Então. Na 24ª semana. É agora, a maioria dos momento casos, que você tá vivendo. Tem que se cuidar, E tem que passar mesmo, minha dúvida, passar uma vez ao dia, 2, 3, quantas vezes? É como eu te falei, não tem comprovação científica que o hidratante vá ajudar de fato a prevenir o problema. Mas uma pele hidratada é mais resistente. Então é interessante você usar de 1 a 2 vezes por dia na região com maior propensão. Agora sim, você tem que estar ciente seguinte, que as substâncias que tratam estrias, elas são totalmente diferentes do creme preventivo, né? Porque as que tratam, o gestante não pode usar. Entendi. Que é a tretinoína, ácido glicólico em altas concentrações, 20%, né? A única que você poderia usar seria a vitamina C. Tá, é legal, é recomendado? Maravilhoso. E não durante a gravidez? Né, de 10, 5, 10 ou 20%. E ela pode usar em creme mesmo, manipulação? Pode, pronto e manipulado. Tem pronto e manipulado. Olha que legal, gente. Então, vitamina C é um princípio ativo. Vai estar uma belezinha, tão legal, né? E cuida do peito também. Também, importante, porque ele cresce muito. E depois ele murcha, gente, tudo de novo. Que foi o que aconteceu comigo. Aí você sabe que me contaram, bom, não tem nada a ver, mas a gente fofoca mesmo, a gente bate papo. Tinham me falado, uma cirurgiã plástica uma vez veio ao programa e falou assim, Carol, eu ainda estava amamentando. Depois que você para de amamentar, você vai notar, né, vai murchar e tudo, que o seio fica menor ainda do que antes de engravidar. Seca. Menina, você não sabe. Ah, não. Dito e feito. Prótese ontem. Mas já prepara, não, vou esperar, porque depois tem outro filho e tudo mais, então não compensa. Mas assim, não é, doutor? O que aparece muito é isso mesmo, né? Muito legal. Então é bom saber. Olha, mas você tá linda, viu? Parabéns. A gente vai bater muito papo agora. Eu vou agradecer, doutor Cristiano, mas claro que eu tinha que colocar a gravidinha aqui, afinal, a gente sabe que tem muitas grávidas assistindo o programa, é um momento muito especial, mas vale o cuidado e vale a orientação médica. Consulte sempre o seu médico. Quem quiser tirar dúvidas com o doutor Cristiano, pode ficar. Nossa, pode, vai pro break sentadinho aqui mesmo. Em casa. A receita dela, vocês não fazem ideia, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Doutor Cristiano Kakihara, que é dermatologista, tem um site que é o www.cristianokakihara.com.br. Quem quiser entrar em contato com ele, tirar mais dúvidas, saber mais sobre esse e outros assuntos ligados à dermatologia, o doutor sempre arrasa, adoro suas explicações. Tão novinho, tão Carol, assim, fala tão bem. Imagina. Parabéns, eu adoro sempre te receber. Beijo pra você, volta logo, tá? Obrigado. Gabi, te encontro daqui a pouquinho na cozinha pra gente arrasar. Vamos. Que agora vai dar uma água na boca, vocês não fazem ideia. Mas você pode falar que pode bater mais papo, doutor Cris, ótimo, vou Volte ficar mais, aqui. daqui a pouco a gente volta.